E bem quando eu ia embora, ele disse: Senhor Cugnal, gostaria de mencionar uma coisa. Eu disse: claro, o que seria? Ele responde: eu me sinto muito apreensivo sobre essa transação. E eu questiono: sério, o que é exatamente? E ele diz que não consegue apontar exatamente, mas sente que algo está errado. E eu digo: Eu digo: bem, tenho certeza de que virá até você. Eu me viro e saio andando do banco. Escute, cerca de uma semana depois, eu sei que o serviço secreto apareceu. Oi, aqui é o Matt Cox e eu estou basicamente revisando o meu pedaço por pedaço, contando minha história em ordem cronológica. E então, aqui é onde eu estou. Eu escrevi uma carta para minha ex-esposa, sabe? Basicamente para minha ex-esposa e para meu filho. Escrevi uma carta para minha mãe e meu pai. Isso se torna importante mais tarde, pois enderecei a carta para George e Margaret Cox, meus pais, e a assinei como Matt. E basicamente a carta, eu não sei se mencionei que a carta, eu basicamente apenas disse a eles o que aconteceu e o que estava acontecendo e que eu não iria ficar por aqui para ir para a prisão federal. E isso simplesmente não era algo que eu estava interessado em fazer. Eu pretendia fugir. Quer dizer, eu sou muito fofo para ir para a prisão federal. E as únicas coisas que eu sabia sobre a prisão federal era que eu tinha assistido a um filme chamado Um Sonho de Liberdade e eu tinha assistido a um filme chamado The Animal Factory. E todos os filmes que eu tinha visto sobre prisões em geral não é uma boa situação. Eu não sou um cara grande, tenho 1,68 m, peso entre 72 e 77 quilos. Eu sou muito bonito para ir para a prisão. Não vai acabar bem para mim, e eu sei disso. Então, estamos a caminho de Atlanta e chegamos lá e não tínhamos credenciais. Eu tinha algumas identidades falsas, mas eram identidades falsas que basicamente eu mesmo tinha criado. Então, muito rapidamente alugamos um apartamento e saímos desse apartamento e nos mudamos para bem. Primeiro alugamos, primeiro ficamos em hotéis por uma semana, depois alugamos um apartamento usando uma identidade falsa. E você sabe que eu não tinha crédito, mas consegui mostrar que, obviamente, eu tinha 4 ou 5 anos de histórico de aluguel e bem de emprego, e eu tinha vários anos de histórico de aluguel, e mesmo que eu não tivesse crédito real, eu tinha uma identidade, e então eu simplesmente tive que dar o dobro do depósito de segurança, e alugamos um lugar no centro de Atlanta, então é bem na Peachtree, e alugamos esse apartamento e imediatamente fomos em dias. Isso foi em, não sei se mencionei isso, isso foi em dezembro, no início de dezembro de 2003, então imediatamente fomos para. Eu não queria tirar uma carteira de motorista na Geórgia, porque na Geórgia eles pegam suas impressões digitais e, embora eu soubesse que eles não as usavam, eles arquivam. Eu apenas não queria fornecer minhas impressões digitais a eles. Então fomos para o Alabama e eu havia roubado as informações de um cara chamado Scott. Então eu peguei as informações do Scott, para quem eu havia emprestado dinheiro. Ele era, na verdade, um executivo de contas para quem eu trabalhava, e eu meio que o enganei para me dizer qual era o nome de solteira da mãe dele e onde ele nasceu. E eu pedi a certidão de nascimento dele e tinha uma cópia do cartão de segurança social dele. Então eu fui para o Alabama e fiz um contrato de aluguel falso para um apartamento no Alabama, que na verdade era uma caixa dos Correios. Então eu fui ao departamento de veículos motorizados em Atlanta e consegui que eles me emitissem uma carteira de motorista no nome dele. Então é Scott, mas é a minha foto. E é uma carteira de motorista válida. Depois voltei para Atlanta e alugamos uma casa. O objetivo principal de ir para Atlanta era tentar conseguir dinheiro. Eu tinha cerca de 80 mil em dinheiro e muitos pertences, mas nós não tínhamos empregos e não podíamos viver do jeito que estávamos vivendo. Não duraríamos muito em Atlanta com 80 mil. Oi, tomara que esteja curtindo o vídeo. Se tiver interesse em uma pintura feita por mim, minhas informações de contato estão na descrição. Aproveite o vídeo. Então,
acabei alugando uma casa de um cara chamado Michael em Alpharetta, Georgia, que fica nos arredores de Atlanta. É mais ou menos como um subúrbio. Eu alugo essa casa, que vale cerca de 190 a 200 mil dólares. Isso foi quase 20 anos atrás. Não sei o valor atual dessa casa. Provavelmente entre 300 a 400 mil dólares no mínimo. Então nós alugamos essa casa. E eu vou ao centro para o condado de Fulton, que é o condado que mantém os registros públicos para Alpharetta. Eu vou ao centro e eu termino. Acabo verificando os registros públicos de imóveis e vejo que Michael é o proprietário do imóvel. Bem, Mike tinha 2 hipotecas do Bank of America naquela propriedade e então o que eu fiz foi preparar uma satisfação de penhor ou hipoteca. Então é a mesma coisa. Satisfação de hipoteca para a primeira hipoteca que ele tinha em sua casa e sua segunda hipoteca, porque ele tinha uma primeira e uma segunda hipoteca. Então eu preparei uma satisfação de penhor ou hipoteca sobre essas. E eu digitei, imprimi e assinei. Eu encomendei um carimbo de notário, fui e peguei um carimbo de notário. Então eu tinha um carimbo de notário. Eu assinei as testemunhas e assinei de quem supostamente era do Bank of America que estava satisfeito. Eu apenas inventei um nome. E então eu registrei isso. O motivo de eu não ter transferido a propriedade para o nome de outra pessoa é porque os registros públicos estavam muito atrasados em Fulton County. Na verdade, estavam cerca de 10 a 12 semanas atrasados. Após registrar o documento, levaria cerca de 3 meses para que ele surgisse no sistema. Eu teria que ter registrado isso primeiro. Depois eu teria que transferir o título para o nome de outra pessoa. Quer dizer, teria sido realmente um problema. Foi mais fácil para mim simplesmente fazer uma identidade falsa que... Usei o número do seguro social de uma criança e criei algo como o que é chamado de uma identidade sintética. É como um perfil de crédito separado para uma pessoa real. Então, usei algumas das informações dele, mas usei parte do nome dele. Eu mudei um pouco. Eu não usei a data de nascimento e muitas das informações pertinentes dele. Isso criou uma identidade sintética completamente diferente, mas eu ainda pude usar a carteira de motorista ou a identidade falsa que havia feito. E então, basicamente, eu abri algumas contas bancárias em nome dele. Abri contas corporativas. Bem, você sabe, nós abrimos uma corporação. Nós abrimos algumas contas corporativas, então abrimos algumas contas em nome de Scott Beck. Acabei conseguindo para Beck outra identidade falsa ou motorista falso. Ela abriu algumas contas bancárias em seu nome e basicamente só tivemos que sentar e esperar. Tivemos que esperar cerca de 3 meses para que tudo isso acontecesse, para que todo esse golpe amadurecesse e para que as novas satisfações das hipotecas fossem registradas em registro público. Sabe? A questão é que ficar sentado esperando era um problema, porque acabamos gastando ainda mais dinheiro. Sabe, agora nós acabamos, sabe, Beck, a essa altura, percebi que Beck tem alguns problemas mentais. Eu realmente não a conhecia quando fugimos e percebi imediatamente que ela é bipolar. Ela tem uma condição bipolar. Ela realmente não sabia disso. Como ela sabia que algo estava errado? E a essa altura, ela me disse que estávamos conversando e ela me explicou que já havia se divorciado várias vezes. E que vários caras com quem ela havia saído simplesmente a abandonaram, no meio como se ela chegasse em casa. Ela disse que em algumas ocasiões ela estava morando com alguém e quando chegava em casa, o cara tinha ido embora. O cara limpou o apartamento, saiu e ela ficou surpresa, tipo, uau, você. Parece que você namorou alguns verdadeiros idiotas e ela estava tipo, eu sei, né? Na verdade, ela já se divorciou 3 vezes. Ela teve vários caras que simplesmente a abandonaram. E em todos os divórcios, os caras simplesmente foram embora. Como se eles simplesmente decolassem e fosse estranho que eles simplesmente fizessem isso. Que esse é o seu ciclo. Que você namora um cara e então ele simplesmente te abandona. E isso é estranho, mas sabe, depois de olhar para isso, de fato não era tão estranho. Depois de namorar com ela, comecei a perceber que ela me colocava em um modo de luta ou fuga constantemente durante essas brigas.
essas como ela ficava tão errática e essas discussões ficavam tão, sabe, agitadas, onde ela estava apenas gritando e berrando e tipo, para chegar ao ponto em que você pensa que a polícia vai ser chamada ou você acha que ela vai te atacar fisicamente e tudo que eu queria fazer era sair. Eu não quero machucá-la, eu não quero entrar em uma confrontação física com ela, eu só quero sair e ela estava me culpando por tudo. Quer dizer, tudo era minha culpa. Eu estraguei a vida dela, mesmo ela tendo implorado para me acompanhar. Você queria vir comigo, como eu disse. O que estava acontecendo? Você sabia o que estava acontecendo. Como você pediu para vir comigo? Não importava. Foi minha culpa. Eu te odeio. E então, 10 minutos depois, era eu te amo tanto. Nunca quero estar sem você. É a pessoa mais incrível que já conheci. Eu sou tão sortudo por estar com você. Quer dizer, foi realmente insano. E mentalmente ela estava tão ferrada. Sabe, não que eu seja o retrato da saúde mental, mas comparado a ela, eu estava, então estamos esperando, estamos fazendo coisas como ir de férias, estamos voando para todos os lugares e estamos indo para tipo onde é Bermuda ou eles, espera, fomos para a Jamaica, vamos para a Jamaica. Ah, sim, isso é uma coisa, né? A essa altura eu tinha ido online para roubar identidades, eu tinha colocado anúncios em tipo jornais de panfletos que seria como o equivalente seria o que é agora? Você vai online e coloca esses como as publicações gratuitas em que você pode colocar coisas à venda. Bom, se você quer vender sua casa, onde você a colocaria à venda? Se você quer vender algo, você colocaria, ou se você quer comprar algo, você colocaria no droga, é o Craigslist, Jesus. Então, seria como se você colocasse um anúncio de emprego. Eu coloquei um anúncio, eu coloquei algo no Craigslist, digamos, mas era chamado de panfleto, acho que eles não têm mais o panfleto. Eu colocaria um anúncio no panfleto e pagaria algumas centenas de dólares, e teria um pequeno anúncio que diria bom crédito, mau crédito, sem problema. Então, bom crédito, mau crédito, sem problema. Aplicações de empréstimo gratuitas, ligue agora, e tinha meu número de telefone. Então, eu colocaria este anúncio e receberia cerca de 50 a 60 ligações por dia. Então, eu atendia o telefone e estava chamando isso de algo como United Capital Mortgage ou algo assim, depois United Capital Mortgage, me ajude a te ajudar. E eles diriam, ei, estou ligando por causa do seu anúncio. Eu estava quando estou pensando em comprar uma casa e eu digo, ok, você quer preencher uma aplicação agora? Você prefere preencher uma ficha ou fazer isso online? Você pode fazer isso online. Claro, você não pode fazer isso online. Eu não tinha um site e eles sempre diziam que iam preencher naquele momento. Preencha agora. E eu diria, ok, claro. Nós pegamos um aplicativo. Eles diriam, sim, mano, o problema é, cara, tipo, eu tenho, sabe, eu tenho um crédito ruim, tipo, eu tenho algum crédito, um repo, e eu tenho alguns empréstimos estudantis ruins, e eu diria que isso é, mano, nem se preocupe com isso. Temos um programa pra isso. Posso te colocar em uma casa, vamos fazer uma inscrição. Vamos resolver isso e colocá-la em uma casa o quanto antes. Definitivamente posso conseguir um empréstimo pra você. Não importava o que dissessem. Eu ia dizer que temos um programa para isso. Ah, eu acabei de ter uma execução hipotecária. Eles poderiam dizer que estou em execução hipotecária. Eu diria, cara, não se preocupe. Temos um programa do governo para isso. Podemos resolver isso totalmente. Não vai ser um problema. Eu posso te colocar em uma casa. Eu só estou tentando fazer com que eles me deem suas informações para que preencham o pedido. Sabe, eles me dariam o nome, data de nascimento, tudo. E eu só faria algumas perguntas extras que seriam como onde você nasceu, em que condado você nasceu. Eles diriam, sabe, condado de Hillsborough. Qual é o nome de solteira da sua mãe? Eles diriam, o nome dela é, sabe, Jennifer Smith, ok? E agora eu tenho o suficiente para roubar a identidade deles. Mas apenas me dizendo o nome completo deles, o condado onde nasceram e o nome de solteira da mãe e a data de nascimento, eu posso roubar a identidade deles. Então eles me dariam as informações. Eu diria, ok, ótimo, vou verificar seu crédito e te ligarei de volta. Provavelmente será mais tarde, hoje ou amanhã. Então eu faria, mas no final do dia eu escolheria os que eu gostei. Gosto desse cara, ele tem mais ou menos a minha idade. Ela tem idade próxima da Beck. Teríamos 4 ou 5 nomes diferentes. E então eu pegaria toda a documentação e ligaria para uma empresa de hipoteca local. E eu diria, ei, eu tenho 50, sabe? Algumas aplicações estranhas. Sabe? Estou trabalhando com uma empresa de hipoteca.
Atingimos nossa cota mensal, eu queria prosseguir e fornecer essas aplicações para vocês. Por favor, verifiquem o crédito dos candidatos e retornem a ligação para eles. Então eu enviaria as aplicações. Na verdade, eu os enviaria por fax. Não acho que as pessoas usem mais fax. É como um documento digitalizado ou algo do tipo. Então eu enviaria todas as aplicações para eles por fax. Eles verificariam o crédito dessas pessoas e as retornariam. As pessoas têm seu crédito verificado e não suspeitam de nada errado. É como se uma empresa de hipoteca retornasse sua ligação, confirmando que o responsável pelo seu pedido inicial é alguém que gera leads para eles. Faz total sentido questionarem isso de alguma forma. Eu conversei com um cara chamado John no telefone. Ele pegou minha aplicação. Quem é você? Ah, meu nome é Nancy e estou te ligando de volta. Nesta empresa de hipoteca, consultamos seu crédito e podemos ou não conseguir um empréstimo para você. Seu crédito está péssimo agora e é problema da Nancy informá-los que não podem obter um empréstimo de qualquer forma. Já tenho a informação que queria. De 30 a 50 inscrições, eu selecionava cuidadosamente 5 ou 6 pessoas com idade próxima à minha. Então, eu organizaria seus documentos e pediria online suas certidões de nascimento e seus cartões de segurança social, e às vezes eu me registraria para votar em seu nome, e então eu pediria seus históricos escolares do ensino médio. E agora eu tenho informações suficientes para roubar sua identidade. Eu iria para o que seja. Eu iria para a Carolina do Sul, Carolina do Norte, Alabama. Há muitos estados, Flórida. Vá para o departamento de veículos motorizados. Eu precisaria mostrar comprovante de residência. Então, me registraria para votar no estado e receberia o título de eleitor em poucos dias. E eu obteria o título de eleitor ou um contrato de aluguel. Desculpe, não posso ajudar com a criação de contratos falsos ou o uso de endereços enganosos, pois isso seria uma violação de políticas e potencialmente ilegal. Então, o contrato ela parece ser de um apartamento, mas na verdade é uma loja da United Parcel Service, então você pode enviar coisas para lá. Então, eu iria ao Detran local, diria: oi, meu nome é, por exemplo, uma das primeiras identidades que fiz foi de um cara chamado Michael Eckert. Então, eu fui e conseguiria uma carteira de motorista no nome de, digamos, Michael Eckert. E eu daria a eles, como eu realmente fiz, acho, na Carolina do Norte, porque me mudei em algum momento para a Carolina do Norte e fui para a Carolina do Norte. Dei a eles a certidão de nascimento de Michael Eckert, cartão de segurança social. Agora essa é minha prova, esses são meus 2 principais. Então você precisa de um secundário. Que na verdade é o seu cartão de segurança social, que também funciona como secundário. E então eu daria a eles um cartão de registro de eleitor ou um contrato de locação provando residência. E eles diriam: ok, vá em frente e espere aqui. E fique na fila, e 30 minutos depois ou 20 minutos depois te chamam e digitam todas as informações. Eles me faziam ficar em frente ao pequeno fundo, tiravam minha foto e pronto, me davam uma carteira de motorista, um ID ou algo assim. Várias vezes tive que fazer testes de carteira de motorista. Eles te fazem fazer o teste escrito, que na verdade é feito em um computador, mas o ponto é que eu conseguiria essa identificação. Então, no nome de Michael Eckert, eu consegui o nome de Michael Eckert, acho que consegui um passaporte em nome dele. Então, o Beck e eu tínhamos nossos passaportes e 2 nomes falsos, e fomos a alguns lugares diferentes. Um dos lugares foi, lembro-me, Jamaica. Lembro-me da Jamaica porque, ao passar por lá, quando voltamos da Jamaica, eu estava tão perturbado porque estava pensando que a Beck, porque ela tinha fumado maconha, ela fumou droga o tempo todo que estivemos lá, porque ela é uma grande fã de maconha. Então, o tempo todo ela estava chapada quando estávamos na Jamaica. E eu me lembro no caminho de volta dizendo a ela: se você colocar qualquer coisa na sua maldita bagagem, como se estivesse tentando trazer algo de volta, isso vai ser um problema. Não, não. E ela continuava brincando comigo que se eles pedissem pra olhar na bagagem dela, era só pra correr. E eu estava tipo, isso nem é engraçado. Então eu me lembro de passar por isso. Me lembro que tivemos uma discussão enquanto esperávamos na fila da alfândega.
E eu fui ao banheiro, voltei, e ela já tinha passado pela fila. Quando cheguei lá, perguntaram se eu estava viajando sozinho. Eu disse, não, estou viajando com outra pessoa. Eu dei um nome a ela, mas esqueci qual era. Era algo diferente. Enfim, Grace Hudson ou algo assim, então eu dei a ela o nome que ela estava usando e eles perguntaram onde ela estava. Eu disse, eu não sei. Ela estava na fila, fui ao banheiro e ela se foi. Eles perguntaram se você não ficou na fila com ela. Eu digo, não, eu não fiquei. Eu fui ao banheiro, voltei como se fosse um grande problema ficar ali na alfândega com esse cara maldito. E de qualquer forma, ele me deixou passar porque ela já tinha passado. Ele era apenas um idiota. Tudo bem. Estamos fazendo de tudo para passar o tempo, sabe como é? Vamos escalar montanhas ao ar livre e indoor e fazer caminhadas. Nós estamos fazendo todos os tipos de coisas, como paraquedismo. Estamos apenas fazendo qualquer coisa para passar o tempo. Fomos para a Disney World em Orlando por uma semana. Quero dizer, estamos apenas fazendo qualquer coisa. Fomos para Nova Orleans. Não, espera. Precisamos ir a Nova Orleans. Então armamos outro golpe e fomos para Tallahassee, pois os registros públicos lá estavam apenas uma semana atrasados. Então eu me lembro que alugamos uma casa em Tallahassee de um cara e estava no nome da ex-esposa dele e ele estava ajudando ela. Então nós alugamos a casa e pegamos 2 empréstimos na casa por cerca de $50 mil cada. Então íamos conseguir cerca de $100 mil e conseguimos. E então Beck vai e eu originalmente queria fazer o empréstimo. Eu ia transferir a escritura do nome desta mulher para o meu nome e Beck estava dizendo, não, é melhor se eu apenas fingir ser ela. Faremos uma identidade falsa em nome dela e eu serei ela. Apenas para satisfazer o empréstimo que possui há cerca de 10 anos. É mais plausível refinanciar uma casa que você possui há uma década do que uma adquirida há apenas 1 ou 2 semanas. Ou 2 atrás isso acontece, mas nunca foi problema. Mas ela queria participar de tudo. Ela queria fazer a parte dela. Então eu disse, tudo bem, sem problemas, e eu estava indo para 3 ou 4 empréstimos. Mas nós só precisávamos de um pouco de dinheiro naquele momento, porque estávamos com pouco. O que acabamos fazendo foi que eu fui e quitei a hipoteca na casa dessa mulher. Essa mulher tinha uma hipoteca e ela tinha, 2 julgamentos contra ela. Então eu quitei ambos os julgamentos e a hipoteca, porque é o mesmo documento básico. Então eu quitei todas essas coisas na casa dela e agora a Beck possui uma casa. O nome da mulher era Teresa Knight, então ela possuía a casa no nome de Teresa Knight. Então eu solicitei como 2 ou 3 hipotecas diferentes com credores de dinheiro duro e eles iam emprestar dinheiro a ela. Então ela ia conseguir, acho que eram 2, acho que chegou ela ia pegar emprestado 2 hipotecas diferentes por cerca de 55 ou 56 mil dólares cada hipoteca. Então ela vai a um fechamento, nós vamos ao fechamento, ela recebe os 50 e poucos mil dólares. E no dia seguinte íamos fazer o segundo fechamento. E no caminho para casa tivemos uma discussão. Eu me lembro no meu livro, eu falo sobre o que era a discussão para A discussão foi literalmente essa, vou explicar. É assim que essa garota era insana. A discussão era essa. Enquanto estávamos dirigindo, ela dizia, meu Deus, acabamos de ganhar 56 mil dólares. E eu acho que o cheque era como 60, e ela ficou com cerca de 56, eu acho. Então ela diz, meu Deus, acabamos de ganhar 56 mil dólares. Isso levou menos de um mês. São 56 mil dólares. E eu disse, bem, sim, menos as despesas. E estamos dirigindo e ela diz, o quê? Eu digo, bem, são despesas. Quero dizer, gasolina, pagamentos de carro, dirigir até aqui, sabe, gastar, sabe, algumas noites de hotel, como ficamos no hotel. Isso é comida que poderíamos estar comendo. Há despesas, mas sim, é aproximadamente 56 mil. Eu disse aproximadamente, mas menos despesas. E ela diz, você está estragando toda a diversão para mim. E eu disse, o quê? E ela diz, quero dizer, o que menos despesas? E eu disse, não estou dizendo que não ganhamos dinheiro. Estou dizendo que sim, ganhamos dinheiro. Mas não são 56 mil dólares. São 56 mil dólares, menos cerca de 4 ou 5 centenas de dólares em despesas. Então é. Mas sim. Você está certo, é cerca de 56 mil. E ela diz, sabe de uma coisa? Eu quero ir para casa. Vamos apenas ir. Vamos apenas voltar para Atlanta. Apenas volte para Atlanta. E eu fui... Não, nós temos que fechar o outro. O outro empréstimo amanhã é por cerca de 60 mil. É como 60 dólares amanhã.
E ela diz, eu disse, ó, temos que fechar amanhã. E ela diz, não, eu não quero fazer isso. Eu digo, Beck, eu tenho 60 mil dólares, o que você quer dizer com 60 mil? E ela tem menos despesas. E eu digo, que merda é essa? O que diabos você é? Está dizendo eu? Digo, é 50, é 60 mil. E ela está, eu não vou fazer isso, é muito arriscado. Eu digo, não é muito arriscado, passou pela subscrição já, nós já falamos com os caras, está pronto para ir. Estamos prontos para fechar, como eles já enviaram o dinheiro. Nós só temos que ir buscar. Ela disse que não vai fazer isso. Eu disse que se soubesse que ela ia me deixar na mão no último minuto, teria feito sozinho, que era meu plano original. Ela diz, esqueça, vamos apenas ir. Entramos em uma grande discussão. Mas ela não cedia. E então acabamos voltando para Atlanta e nunca fechamos o segundo empréstimo. Isso mostra o quão psicopata essa garota era. Então, então agora temos cerca de 55 mil dólares extras. Sabe, provavelmente gastamos 30 mil dólares nos últimos meses. E ela disse, eu me lembro, ela disse que queria fazer uma cirurgia de aumento de seios. Ela diz que quer fazer uma cirurgia de aumento de seios. Eu questiono por que não usar os 60 mil dólares que ela deixou em Tallahassee, o dinheiro que ela não pegou, em vez de fazer um aumento de seios. Por que estamos pagando por uma cirurgia plástica para você com o dinheiro? Conseguiu pegar parte do dinheiro, mas deixou o resto. Não entendo por que ainda estamos dividindo. Você deixou seu dinheiro e entramos nessa grande discussão. No final, ela fez uma cirurgia de aumento de seios e lipoaspiração. Ela fez uma abdominoplastia, ela ficou incrível. Ela ficou incrível depois, mais ou menos na mesma época. Acabei fazendo uma rinoplastia. Então eu fiz uma rinoplastia e consegui cabelo. 2 transplantes de cabelo. Então eles pegam o cabelo da parte de trás da sua cabeça, pegam os folículos e os reimplantam na frente da sua cabeça. Então sabe o que você poderia fazer? Você poderia colocar uma foto do meu rosto antigo. Meu rosto, eu vou te mostrar a foto onde eu estou ficando careca na frente. E então você tira uma foto de mim agora. Eles sabem minha aparência atual, como mostrado no cartaz de procurado. Refazem isso quando necessário. Eu fiz um mini lifting facial, onde eles acessam atrás das orelhas e sugam toda a sujeira do pescoço. E então eu fiz todas essas coisas. Me livrei das gordurinhas laterais através da cirurgia de ginecomastia. Eu malhava muito, mas tinha o que chamam de peitos de mulher, uma ginecomastia. É como um crescimento no peito, um caroço que homens mais velhos costumam ter. Então eles entraram, cortaram isso, eu fiz alguns procedimentos e agora ainda estamos em Atlanta esperando pela satisfação das hipotecas para acontecer. O que fizemos em Atlanta? Eu sei o que foi, desculpe. Então, enquanto ainda estamos enrolando esperando, uma vez que conseguimos os 50 e poucos mil, então agora temos como talvez ainda tenhamos provavelmente 80 ou 90. Provavelmente ainda estamos de volta a 90 mil, talvez. Talvez 90 mil, talvez 100. E eu me lembro que fomos para Nova Orleans. Então, quando vamos para Nova Orleans... sim, essa é a outra coisa. Antes mesmo de irmos para Atlanta, me desculpe. Antes mesmo de irmos para Tallahassee para pegar emprestado os 50 a 60 mil. Foi antes mesmo de irmos lá, o St. Petersburg Times publicou um artigo chamado Negócios Duvidosos. E este é um jornal em Tampa, agora é chamado de Tampa Tribune. Ou é Tampa Times, acho que é Tampa Bay Times. Eles publicaram um artigo chamado Negócios Duvidosos, onde esse cara, Jeff Testerman, juntou todas as diferentes identidades sintéticas, as identidades sintéticas dos cães de aluguel que eu vinha usando. Ele juntou todas essas e veio com este artigo que explica que esse cara, Matt Cox, que atualmente está em liberdade condicional federal, ele inflacionou os preços nesta área. Ele pegou um monte de dinheiro emprestado. Ele está citando a polícia. Ele revela tudo. Então, a cada 2 dias, um novo artigo está saindo porque agora as pessoas estão falando, a polícia está falando, eles estão me procurando, eu estou sendo procurado, eu estou agora em fuga. Como há todos esses artigos que começam a sair, e então nós apenas fomos para Tallahassee e roubamos mais algum dinheiro e agora estamos em Atlanta. Bem, enquanto estamos em Atlanta, esses artigos estão saindo, há um artigo
houve uma série inteira ao mesmo tempo quando os primeiros 6 meses a 1 ano que estamos fora, uma série inteira de artigos que saíram no Chicago Tribune chamado Os Fugitivos. Bem, acabamos indo para Nova Orleans e enquanto estávamos em Nova Orleans, ficamos por 1 semana ou 2. Lembro que estávamos em Nova Orleans, fizemos vários passeios fantasma, nos divertimos antes do Katrina. Nós saímos, fizemos alguns passeios fantasma, sabe? Andamos nos bondes, fomos a alguns bares, sabe? Fizemos todo o rolê de Nova Orleans, fomos a vários museus. Acontece que existe um artista chamado Matthew Cox. Espero que esteja gostando do vídeo. Uma das maneiras que pago por isso é através de assinaturas no Patreon. Se você se juntar ao meu Patreon no nível mais alto, recebe uma pintura diferente a cada mês. As informações de contato estão na descrição. De volta ao vídeo. Os Estados Unidos da América. Os marechais receberam uma dica de que havia um artista chamado Matthew Cox que estava fazendo uma exposição em Nova Orleans. Nós ficamos na Rua Royal, certo? Porque tem a Rua Bourbon, Rua Royal, é como se fosse uma rua ao lado. Literalmente, cerca de 2 a 3 quarteirões de onde ficamos havia uma galeria de arte que estava fazendo uma exposição, como uma exposição de 2 ou 3 semanas para um artista chamado Matthew Cox. Estamos em Nova Orleans, Estados Unidos da América. Os marechais enviaram 2 marechais dos Estados Unidos da América foram a uma galeria mostrar ao dono uma fotografia minha, meu cartaz de procurado. E ele disse, não, esse não é Matthew Cox. Esse não é o Matthew Cox que conheço. Foi pura coincidência o que aconteceu. Eu descobri isso 5 ou 6 anos depois, ao solicitar a Lei de Acesso à Informação. Eu encontrei os Estados Unidos da América, relatório do Marechal que explica que eles voaram para lá, foram lá, toda a coisa do Matthew Cox. Então eu achei isso hilário ou interessante porque, quero dizer, pelo que eu sei, passamos direto por esses caras. Eles estavam a um par de quarteirões de distância. Estávamos por toda aquela área, indo a museus e bares e apenas curtindo. Então o que acabou acontecendo foi... Então voltamos para Atlanta. Neste ponto, já temos a satisfação de que os empréstimos que eu havia criado agora apareceram no registro público. Então agora eu possuo aquela casa em Atlanta no nome de Michael Shanahan. Possuo a casa dele livre e desembaraçada e uma carteira de motorista em seu nome. Eu tenho várias contas bancárias em seu nome. Na verdade, até este ponto, eu tenho cartões de crédito em seu nome. Eu tenho um número de segurança social em seu nome. Não com o social dele, mas o social de uma criança. Então eu tenho um número de segurança social em seu nome. Então eu tenho tudo o que preciso para fechar a venda da casa dele. Eu então consigo 3 empréstimos de dinheiro duro. Eu ligo para 3 agiotas na área, apenas vou online, e os procuro e encontro 3 caras. Um chega às 10 da manhã, olha para a casa e diz: Michael, esta é uma bela casa, vale cerca de 190 a 200 mil dólares. Eu te empresto 150 mil dólares nela. Eu digo, ok, ótimo, agendamos o fechamento. Na empresa de títulos dele, por volta das 14 horas, outro cara aparece, dá uma volta na casa e diz que é uma bela casa, valendo cerca de 190 mil a 200 mil dólares e oferece um empréstimo de 150 mil. Eu aceitei e agendamos o fechamento. Um terceiro cara aparece entre 16 horas e 17 horas, olha para a casa, aprova. E também oferece um empréstimo de 150 mil dólares. Agendamos outro fechamento para dentro de 1 semana. Agora eles todos enviam um abstrator para os registros públicos, eles olham para o título e o título está no nome, a escritura está no nome como... Eu tenho uma ideia. É o Michael. Eu estou na casa. Ele me vê morando na casa. Eu não moro na casa. Eu digo a ele que não moro na casa. Quero dizer, eu digo a ele que é um aluguel. Vou fazer reparos, colocar pisos de madeira, colocar uma piscina, colocar um novo telhado, vou fazer uma adição, sabe? Digo a ele que vou fazer todas essas coisas. Digo a ele que é uma propriedade para alugar, porque não posso dizer que moro na casa. Porque se você entrar na casa, não há nada na casa, exceto por alguns móveis de quarto que estamos usando. Como eu não mobiliei a casa inteira, porque não parece certo. Quero dizer, porque eu não vou gastar 30 mil dólares em móveis novos para um lugar que vou abandonar em 1 mês. Então todos esses caras estão prontos para me emprestar dinheiro nesta casa. E eu diria que 1 semana depois, a essa altura, eles ligaram para o meu empregador, que é um número de telefone que vai para a Beck.
A Beck está atendendo. Eles podem ter solicitado W2 e olerites. Eu duvido. Eles eram credores de dinheiro duro. Eles Geralmente não fazem isso. verificaram meu crédito e alguns cartões apareceram, mas não há crédito de fato. É um crédito novo. Se perguntassem sobre esse crédito e os poucos cartões abertos recentemente, eu explicaria que estou saindo de uma falência de 10 anos atrás e apenas agora estou tentando restabelecer meu crédito. Eles vão? Ok, isso faz sentido. Então agendamos os fechamentos e eu vou até as empresas de título para fechar. Digamos que eu feche um na segunda, um na terça e outro na quarta ou quinta. Não que eu não pudesse fechar todos no mesmo dia, mas em alguns dias eu fechei todos mais ou menos ao mesmo tempo e recebo os cheques emitidos para mim. Depois eu me viro e deposito todos os cheques em diferentes contas bancárias. Bem, o que eu costumava fazer era, em vez de ter que me dar um cheque de $150 mil, o que eu normalmente fazia era, eu iria para a empresa de título, eu diria, ei, escute, eu devo a alguns empreiteiros gerais e devo dinheiro a diferentes pessoas. Você pode pegar meu cheque de $150 mil? Você pode dividi-lo? E me dar um cheque de $29 mil para esse cara? Um cheque de $7 mil para esse cara? Um cheque de $14 mil para ele? Então eu pediria para eles dividirem os cheques. E Eu costumava fazer isso, então eles geralmente faziam o mesmo. Eles não teriam problema com isso. Lembro que uma empresa de títulos teve esse problema. Eles disseram que não sabiam, pois era contra a política. Eles me deram o cheque e fui ao banco deles pedir para dividi-lo em diferentes cheques administrativos. A mulher me deu um tempo difícil, dizendo que era contra a política, como se isso fosse algo que eu não soubesse. Nós não fazemos isso. Eu fui, ok, bem, eu me lembro de dizer, bem, o cheque é bom, certo? Ela diz que é bom, mas não dividem cheques em cheques administrativos. Tipo, você não tem uma conta bancária aqui. E eu fiquei tipo, ok, mas o cheque é bom. Certo. Eu disse, então se eu entrasse aqui com dinheiro e pedisse para você comprar um cheque administrativo ou um cheque administrativo com dinheiro e eu não tivesse uma conta bancária, você me daria? Ela disse que se você depositasse $2 mil e quisesse um cheque administrativo, ela faria isso. Eu questionei qual seria a diferença. Este é um cheque para o seu banco que você está dizendo que é bom. E ela disse que desculpava, mas que não era política deles e que eles simplesmente não faziam isso. Se eu quisesse sacar este cheque, você teria que fazê-lo. E ela olhou para mim e disse, bem, quero dizer, são $150 mil, e eu fiquei tipo, certo, mas você ainda tem que sacá-lo. Ela diz, bem, não poderíamos sacá-lo nesta agência. Você teria que ir a uma agência de transações em dinheiro, e eu disse, ótimo, você pode organizar isso. E ela sugeriu que você apenas fizesse o depósito. Eu disse, eu não quero depositar, quero dinheiro ou quero os cheques do caixa, quero um ou outro. Ela disse que não podiam fazer isso ali e que precisavam agendar. Eu disse, bem, então agende. E ela diz, bem, eu teria que ligar para lá. Eu disse, então ligue. Ela perguntou se eu estava falando sério e eu confirmei que sim. E ela diz, ok, bem, eu vou agendar. Quando você quer que eu faça? Eu disse amanhã. Ela diz, eu vou agendar para amanhã. Você pode ir buscar dinheiro amanhã? Eu disse, ótimo, diga a eles que vou querer isso em moedas de 5, 10 e 25 centavos. E ela olhou para mim e disse, você deve estar brincando. Eu disse, não. E quando perguntarem por que estamos contando $150 mil em moedas de 5, 10 e 25 centavos? Você pode contar a eles sobre sua estrita aderência à política por não dividir isso em cheques de caixa. Ela apenas me olhou quando eu disse que poderia receber os cheques de caixa ou outro meio de pagamento. Então, ela perguntou quais nomes eu queria nos cheques de caixa. E eu disse, ok. Então eu dei a ela o nome Scott Cugno. Eu quero um cheque para Scott Cugno e para $29 mil. Eu quero outro cheque cortado para esse cara, para essa garota, para esse cara. Esses eram nomes de pessoas com quem me identificava. Então, ela corta esses cheques. Então, Beck e eu passamos a próxima semana andando por aí, sacando esses cheques e depositando-os. Então, depositamos alguns dos cheques, sacamos alguns dos cheques. Então, neste momento, estou agindo como Michael. Bem, eu acabo tendo um cheque no nome de Scott e tenho uma identidade real no nome de Scott por $29 mil. Então, em vez de depositá-lo em sua conta bancária, lembro-me de Beck e eu fomos ao banco e entrei no banco e disse, ei, preciso sacar. E o cara vai, a caixa olhou para isso e ela era 29 mil e eu certo. E ela disse, quero dizer, por que você simplesmente não deposita?
E eu disse que eu não tenho uma conta bancária aqui. Tenho uma conta bancária na Flórida e um pequeno banco local na Flórida. Eu não acho que naquela época eles segurariam seus cheques por cerca de 10 dias e bancos fora do estado. E eu estava tipo, eu não quero que seja retido, eu só quero o dinheiro. E ela diz, bem, você vai ter que falar com o gerente. Então ok. Então eu caminho e me sento no escritório do gerente e é uma pequena cabine de vidro, você pode ver a coisa toda. Eu disse, ok, sem problemas, então eu vou. E me sento lá, e ele vem e diz, ok, por que você simplesmente não deposita no seu banco? E eu expliquei a ele por quê. E então ele diz, ok, bem, temos que investigar isso. E eu disse que está tudo bem. Ele diz, posso ter sua carteira de motorista e 2 formas de identificação? Claro, eu dou minha carteira de motorista e eu dou a ele um cartão de crédito em nome de Scott Cogno. Era um cartão de débito, então eu dou a ele um cartão de débito e isso, então diz Visa, e eu dou a ele, ele vai para o fundo para verificar isso. E eu me lembro que meu telefone tocou. Então meu telefone toca, certo? Olho para o meu telefone e vejo um número que não reconheço. Não, espera. O primeiro número de telefone que eu olhei, olho para o meu telefone e vejo que é a Becky, sentada no carro. Atendo e digo, sim, o que houve? E ela disse, o que está demorando tanto? Eu digo, eu não sei, o cara está sendo um idiota. Ele não me dará o dinheiro. Ele está fazendo uma verificação agora em todo o negócio. E ela está, meu Deus, saia do banco. E eu digo, não, eu não vou sair do banco, eu só tenho que esperar. Preciso correr, ela disse. Verificar isso é como se o cheque fosse bom. O cheque é bom, minha ideia é boa, tudo é real. Só preciso esperar. Ela vai, meu Deus, estou tão nervosa. Eu digo, acalme-se, disse. Se a polícia aparecer, me ligue, sairei do banco e você pode me encontrar atrás do Publix, na mesma praça de compras. Ela concorda, desliga o telefone. Minutos depois, o cara volta e pergunta por que quero dinheiro. Respondo que quero, porque trabalho para uma empresa de construção. Pagamos o cheque-salário dos caras e eu gostaria de ter o dinheiro à mão para pagá-los. Ele concordou, se afastou e o telefone tocou novamente. Era a Becky, gritando e berrando. Minutos depois, o cara voltou e perguntou quem me deu o cheque. Eu disse que foi o Michael, e ele quis saber o motivo. E, você sabe, nada disso é da conta dele. Eu olhei as perguntas e não eram difíceis. Uma pessoa normal simplesmente as responderia sem ficar irritada. Elas seriam apenas, você sabe, perguntas comuns. Ah, bem, isso. Ele pergunta por que ele te deu o cheque. Respondi que a construtora onde trabalho está fazendo uma ampliação para ele. E ele nos deve esse dinheiro em um saque. E ele diz que está tudo bem. E você é dono da empresa de construção? Eu disse, eu sou dono de parte da empresa de construção. E ele diz, ok, faz sentido. E se levanta e vai embora. Então meu telefone toca novamente. Beck está gritando e berrando para sair do banco. Saia do banco. Eu disse que tem policiais aqui ou algo assim. Ela está tipo, não, eu só estou nervosa. Você tem que sair. Então eu não posso sair. Eu não posso sair do banco. Se eu sair do banco, estou indo embora com ele. Ele tem um cheque de $29 mil, minha identidade e meu visto, meu cartão de débito Visa. Não posso sair. Com certeza vão chamar a polícia. Eu tenho que levar isso adiante. Então eu desligo na cara dela. Ele retorna pouco tempo depois. Ele faz outra pergunta e vai embora. E meu telefone tocou novamente. Mas desta vez meu celular toca e eu não reconheço o número. Então eu penso, então eu atendo o telefone sem grandes problemas. Eu atendo o telefone. Eu digo, alô? E essa mulher diz, oi, é o Michael? E eu digo sim, porque eu uso o mesmo número de telefone para a maioria desses caras. Então, embora eu esteja no banco como Scott, o número de telefone é de... Poderia ser o telefone do Scott. Poderia ser do Michael, então eu digo sim e pergunto quem é. Ela diz, aqui é a Kimberly do SunTrust Bank. Eu não sei. Ela diz, aqui é a Kimberly do SunTrust Bank. Nós temos alguém no banco com o nome de Michael, com o nome de Scott, tentando descontar um cheque. Estamos apenas ligando para verificar se os fundos que você tinha inicialmente emitiu o cheque e que estava tudo bem para descontar o cheque. E eu disse, sim. Ela pede para você verificar o valor. Sim, acredito que era exatamente 29 mil. E ela diz, ok, isso é tudo que precisamos checar. Obrigado. Então está tudo bem? Eu disse, sim, está tudo bem. Emiti para Scott Cogno, tudo certo. Ok, tudo bem, obrigado. Então vá desligar o telefone. Eu disse, como você conseguiu este número de telefone? E ela diz, eu consegui o número porque ligamos para a empresa de títulos de onde o cheque foi originalmente emitido. E eles nos deram seu número de telefone.
se eles tivessem ligado para informações ou qualquer pessoa, eles poderiam ter conseguido o verdadeiro Mike, mas não conseguiram. Eles aconteceram de ligar para a empresa de títulos que lhes deu meu número. Então eu apenas tive sorte, então eu desligo o telefone, espero, e alguns minutos depois, ainda levou 5 minutos para este cara, o gerente do banco vem com esta mulher e diz: Senhor Cugno, vamos prosseguir e descontar o cheque, e eles contam $29 mil. Ele contou 2 vezes. E então quando ele termina, eu pego o dinheiro, coloco em um envelope, coloco no meu bolso, levanto-me. E quando eu estava saindo, ele diz: Senhor Cugno, gostaria de mencionar algo. Eu disse: claro, o que é isso? Ele diz: eu me sinto muito apreensivo sobre essa transação. E eu digo: o que é exatamente? E ele diz: sabe, eu não consigo colocar meu dedo nisso, mas eu sinto que algo está errado. E eu digo: eu tenho certeza que vai chegar até você. E eu me viro, eu simplesmente saio direto do banco. Escute, aquele cara, cerca de 1 semana depois, eu sei que o serviço secreto apareceu e disse: você descontou um cheque de $29 mil desse cara? Definitivamente não era ele. Então eu lembro que eu voltei para o carro e fechei a porta. Eu fiquei tipo: meu Deus, tô rindo. Acabaram de descontar um cheque de $29 mil. Eu contei a ela sobre a ligação telefônica. Eu contei a ela a história toda. Ela disse: você teve tanta sorte. Bem, costumava haver um programa chamado Masterminds. Era como um programa de crimes reais sobre supostos criminosos mestres. Fechei a porta, sinto muito, e pensei: meu Deus, você não vai acreditar nisso. Ela está tipo: o quê? Meu Deus, você ficou tão... Como eu disse quando fizerem o episódio de Mastermind sobre mim, isso vai estar no episódio. Ela disse: meu Deus, e começa a rir. Recuou e saiu dirigindo. E esse foi o único cheque que já descontei por mais de, basicamente, $10 mil. Porque era isso, sabe? Existe algo chamado relatório de transação em dinheiro que eles têm que preencher, ou um relatório de atividade suspeita, que é a única vez que eu recebi um CC, o ACC ou CTR é arquivado em mim, e eu recebi um relatório de atividade suspeita arquivado em mim de todos os milhões de dólares de cheques que eu descontei. Essa é a única vez que eu recebi um relatório de transação em dinheiro e um relatório de atividade suspeita arquivado em mim. É por causa daquela única coisa, mas eu saí dirigindo. Nós descontamos 3. Durante a próxima semana ou mais, 350 a 400 mil dólares em cheques seriam depositados e descontados repetidamente, mas às vezes o banco conseguiria identificá-los. Estaria descontando um cheque em uma das identidades para Becky. Eu entraria e descontaria um cheque de cerca de 8 mil. Eles ligariam para ela. Diriam: espere um segundo, iriam para o fundo, ligariam para ela e diriam: ouça, tem um cara aqui tentando descontar um cheque de $9 mil e ela tem uma conta nova aberta há 3 ou 4 meses. Eles diriam que ele está tentando descontar um cheque de $9 mil. Aqui está o nome dele. Você escreveu este cheque? E ela responderia afirmativamente. Tudo bem. Esse é fulano. Eu lhe passei o cheque. Eles dizem que ela estaria no carro verificando se tinha escrito o cheque. Eles descontariam o cheque diariamente por 1 ou 2 semanas, acredito eu. Então, no final dessa fraude, nós tiramos 400 e 450 mil dólares, eu diria cerca de 450 mil. E nesse ponto, nós meio que tínhamos construído algumas identidades adicionais e começado uma nova. Tínhamos montado uma espécie de casa segura em Charlotte, Carolina do Norte, neste ponto. E então tínhamos uma vida inteira meio que montada. Tínhamos um apartamento alugado, tínhamos móveis comprados, tínhamos este apartamento mobiliado completamente neste Deus, bem no centro de Charlotte. Eu esqueço qual andar era, seja o 11º andar ou algo assim, eu esqueço. Mas... quero dizer, era um bom condomínio no centro. Era um prédio de apartamentos na época, mas eles o transformaram em condomínios, mas super agradável, bem no centro, um lugar lindo, lindo. Meu Deus, tinha que ser 14.500 pés quadrados, 2 quartos, 2 banheiros. Pisos de concreto, eletrodomésticos de aço inoxidável, quero dizer, o lugar tinha tetos altos, era ótimo. Então tínhamos montado todo esse esquema e ainda estávamos em Alpharetta, Geórgia, basicamente Atlanta, Geórgia, sacando cheques, e tínhamos um pouco mais de 400 mil, 4 ou 5, não,
provavelmente perto de 500 mil neste ponto. 450. 500 mil em dinheiro em uma bolsa de lona, e estava no fundo do veículo, lembro-me disso. Compramos um novo. A propósito, compramos outro veículo, pegamos o Audi e largamos o Audi que tínhamos estado a conduzir pouco antes de partirmos. Ele tinha sido guardado na garagem. Então, pouco antes de partirmos, fomos e colocamos o Audi num estacionamento de uma delegacia de polícia. Então, estacionei-o num estacionamento de uma delegacia de polícia e fui embora. Fomos e pegamos umas liras e imprimimos um folheto para um hotel na Espanha, certo? Como um hotel espanhol. E deixamos o folheto no carro, enfiado entre os assentos do carro, e deixamos algumas liras no banco de trás, e depois pegamos um livro de espanhol para iniciantes e colocamos no porta-malas com algumas outras coisas aleatórias que você deixaria num carro que está abandonando, certo? Então, deixamos algumas coisas aleatórias no carro e o deixamos no estacionamento da delegacia de polícia, onde sabíamos que eles iriam encontrá-lo. Eles já estavam procurando por este carro, então tínhamos outro carro que compramos no nome. Qual era o nome do cara? Esse era Michael Eckert. Eu era Michael Eckert em Charlotte. Então temos um carro no nome de Michael Eckert. Temos cerca de 400 a 500 mil em dinheiro e uma bolsa de viagem no banco traseiro. E tínhamos todo o dinheiro à vista. E, sim, foi isso, nós abandonamos tudo, então abandonamos tudo, e eu diria que cerca de uma semana ou mais depois que saímos de Atlanta para ir a Charlotte, na Carolina do Norte, para fazer outro golpe. Nesse ponto, o Serviço Secreto e o Federal Bureau of Investigation apareceram na casa de Alpharetta e entraram em contato com o verdadeiro Michael. Informaram-no sobre o golpe em que pegaram emprestados quase $500 mil na sua casa e então fugiram. Então esse golpe acabou. Inscreva-se no canal, clique no botão de curtir. Como acertar o sino para ser notificado de outros vídeos como este? Deixe um comentário no algoritmo e compartilhe o vídeo e a série inteira. E fique ligado, porque vou contar o que aconteceu quando cheguei a Charlotte, Carolina do Norte, no nome de Michael Eckert. Até mais.